Shalom, a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, Deus derrame bênçãos sem medida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os teus frutos e viverá. Mais uma vez a esperança. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os teus frutos e viverá ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os teus frutos e viverá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os teus frutos e viverá. A Ele a glória. Amém. Podemos nos sentar. A Ele a glória, a Ele louvor, a Ele a exaltação.
A você que está aqui no templo, a você que está acompanhando pelo vídeo em casa, eu te convido a tomar a sua Bíblia, o segundo livro do profeta Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 13 ao 25. 2 Samuel, capítulo 12, verso 13 ao 25. Amém? Acharam? Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás, mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele, e ele comeu. Disseram-lhe: choraste, porém, depois que ela morreu, e levantaste, e comeste pão, respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Querido Deus, graças por tua palavra santa, bendita e maravilhosa. Abrimos nossos corações, dai-nos entendimento, dai-nos sabedoria, discernimento, dai-me unção para pregar e unja os meus irmãos para entender a tua palavra, não apenas para entender, mas para colocá-la em prática todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Digam glória a Deus. Eu quero louvar a Deus porque na semana passada, no domingo passado, nós iniciamos uma campanha para a aquisição de 4 ventiladores que nós vamos precisar lá para Cajuru,
para a inauguração do novo templo, que será no dia 3 de abril, próximo domingo, se Deus assim permitir. Todos são convidados, amém? E nós iniciamos a campanha domingo passado e encerramos domingo mesmo, porque Deus nos abençoou com uma doação dos 4 ventiladores. Isso merece um glória a Deus, amém? Isso merece um glória a Deus. Deus tem muitos filhos e muitos servos com o coração aberto a ajudar a sua obra, a sustentar a sua obra. São os mantenedores da obra de Deus na terra. Você sabia que tem pessoas no meio da igreja, entre os filhos de Deus, que eles não aparecem? Geralmente eles nem posição, nem cargo na igreja eles têm, mas são usados por Deus para manter a obra de Deus. E é um ministério, é um chamado de Deus para determinadas pessoas. Eu estava em Israel com um grupo de irmãos de uma outra igreja, irmãos que eu não tinha contato diário, e lá um dos irmãos chegou para mim e colocou uma oferta no meu bolso de 1 salário. Um irmão de outra igreja, um pastor, com quem eu não tinha contato, quase. Falei, pastor, o que é isso? Ele disse, fica tranquilo que isso é de Deus. Pensei, bom, se é de Deus, é assim que Deus age, assim que Deus trabalha aqui na terra. Eu quero trazer uma mensagem para os irmãos, que é uma mensagem pedagógica. Os irmãos sabem que uma mensagem pode ser de encorajamento, uma mensagem pode ser de exortação, uma mensagem pode ser de reflexão, e uma mensagem pode ser pedagógica. É o caso da mensagem que eu quero trazer para os irmãos de hoje, com muitas lições, sobretudo quando nós estamos passando por lutas, por tribulações e por dificuldades. Agora, essas lições que eu vou apresentar aos irmãos poderão servir para você. Sempre serve alguma coisa para nós. Se eventualmente algumas das lições apresentadas não encaixar com você, não servir para você, certamente vai te lembrar de alguém com essa necessidade. Você então poderá ajudar uma outra pessoa. Amém? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não está presa. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 9, diz: a palavra não está algemada, ela não fica parada. Eu recebo de alguém, eu transmito para você, você transmite para alguém. Sempre que eu vou a congressos, ou sempre que eu ouço um outro pastor, uma mensagem que me toca o coração, uma mensagem importante, eu procuro sempre saber se aquele pastor, se aquele autor daquela mensagem permite a reprodução, permite a pregação dela, porque tem alguns que não permitem. Eu não sei por que cargas d'água eles fazem isso, mas tem muitos que não permitem. Pode observar, tem livros que você lê e você encontra lá uma nota: proibido qualquer reprodução, cópia, nada. Eu não sei por quê. Porque se recebemos de Deus de graça, por que ficar só para mim e não passar para os outros? O apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 23, o que eu recebi do Senhor, eu transmiti para vocês. Ou seja, da mesma forma que eu recebo de Deus, eu transmito para vocês. Mas tem irmãos que não permitem que você reproduza nada, que você transmita nada daquilo que ele recebeu de Deus. Não sei porquê. Certa vez, lá em Cajuru, uma irmã chegou para mim com um jornalzinho de uma outra cidade próxima, Coqueiros,
E naquele jornalzinho estava escrito a letra de um hino de minha autoria. E ela chegou para mim meio que indignada, dizendo: "Ó, pastor Alceu, estão usando a letra do hino do irmão." Como se aquilo fosse algo que não devesse acontecer. Eu disse para ela: "Não, irmã, tranquila, sem nenhum problema. Deixa a palavra de Deus fluir." Amém? Então quero pensar com você, olhando para esse texto, em algumas lições, dependendo do nosso tempo. Quero pensar com você em pelo menos 6 lições, para quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades e por tribulação. O texto é muito conhecido, todos conhecem a história de Davi, mas como eu sempre digo, não menospreze nenhum texto, nenhuma palavra, nenhuma mensagem de algum texto que você conheça muito, porque Deus poderá surpreender você. Amém? Glória a Deus. Em síntese, Davi cometeu o pecado de adultério e cometeu o pecado de homicídio. Por quê? Israel estava em guerra, e naquele tempo, quando as nações entravam em guerra, os reis iam para a guerra. Os reis também saíam de seus palácios, iam para a frente da guerra, da batalha. Ao contrário dos dias de hoje, quando uma nação entra em guerra, geralmente o governante daquela nação fica lá confortavelmente em seu palácio. Não é verdade? O senhor Zelensky, o senhor Putin, que o digam. Ao invés de irem para a guerra, eles mandam seus exércitos, mandam seus soldados, e os inocentes que se lasquem. Eles mesmos ficam tranquilos em seus palácios. E foi o que Davi fez. Ao invés de estar na guerra, ele ficou em seu palácio, tranquilo, acordou tarde, passeando pelo alpendre, pela varanda do seu palácio, e cabeça vazia vira o que mesmo? Oficina do diabo. Cabeça que não está ocupada, que está vazia, sem fazer nada, sem pensar nada. O diabo adora uma mente vazia para ele poder trabalhar. Davi, ali no alpendre do seu palácio, avistou uma mulher muito bonita tomando banho, mandou trazê-la, adulterou com ela. Ela era mulher do seu general Urias, do seu amigo Urias, general de confiança dele. E a mulher engravidou. Davi então enviou uma carta ao comandante do exército, Joabe, pedindo para que colocasse Urias na frente da batalha. Imagina o que aconteceu. O coitado do Urias morreu rapidinho. Agora, no versículo 13, que nós iniciamos a leitura do texto, o profeta Natã chega para o rei Davi e confronta o rei em seus pecados. E quando Natã confronta o rei, Davi diz: profeta, eu pequei contra o Senhor. Ele admite na hora. Normalmente, o ser humano, para se defender, acusa o outro. Essa é uma prática que começou lá no Jardim do Éden, quando Deus procurou Adão. Adão, aonde você está? O que você fez? Adão acusou a mulher. Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Deus foi para a mulher. Mulher, Eva acusou a serpente. Senhor, foi a serpente que me enganou. E desde lá até os dias de hoje, o ser humano, para se defender, acusa o outro.
Davi não fez isso. Davi nem acusou ninguém e nem deixou de reconhecer. Ele reconheceu na hora. Ele assumiu prontamente o seu erro, o seu pecado, respondendo ao profeta Natã: foi eu pequei contra o Senhor. Qual é a primeira lição que nós extraímos aqui, queridos? Que no caso de um problema, em primeiro lugar, nós devemos sempre assumir o problema, reconhecer, como Davi reconheceu: eu sou o causador, o problema existe sim, e eu sou o culpado. Por que eu estou dizendo isso? Muitos cristãos tentam dar uma de super espiritual. Veja, não estou generalizando. Eu não disse todos. Muitos pensam que são super espirituais, são super crentes, que nunca tem problemas. Ora, se a pessoa está com um problema conjugal, por que negar? Por que tentar esconder, fingir que não há problema? Se a pessoa está com problema com filhos, por que não assumir? Por que não admitir? Se a pessoa está com um problema de saúde, por que tentar fingir que não tem nenhum problema de saúde? Porque fingir que um problema não existe, isso não ajuda em nada. Pelo contrário, isso só piora o problema, e aquele problema pode se tornar incontrolável e levar a pessoa a uma derrota. Diga: Senhor, me ajude. Porque problemas, queridos, quem é que não os tem? Não é verdade? A nossa vida é feita de problemas. Quando você abre os olhos pela manhã, você já tem um problema. Você tem que decidir se vai permanecer na cama ou se vai se levantar e assumir o que você tem que fazer. Davi não acusou ninguém quando confrontado pelo profeta Natã, não fingiu, não negou: eu pequei contra o Senhor. Diga graças a Deus. Então, em seguida, Natã deu a sentença a Davi, e uma sentença dura, no verso 13 e 14. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Olha que palavra maravilhosa. Você admitiu, você reconheceu, o Senhor te perdoou, você não vai morrer. Mas, continua no 14, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Olha que sentença dura do profeta a Davi. Pastor, esse profeta era de Deus? Sim, era um profeta de Deus. Então essa sentença de morte era de Deus? Sim, vinda de Deus. E aqui eu chamo sua atenção porque satanistas usam desse texto para argumentar que Deus é um Deus ruim, que Deus é um Deus mau. Só essa criança
morreu inocente por causa de adultos? Claro que não. Até hoje, muitas crianças morrem vítima dos adultos. Por quê? Porque toda desobediência tem um preço. Toda desobediência a Deus tem um custo. Crianças, filhos de pais drogados, já nascem com sequelas, com problemas mentais terríveis. Grave bem isso, toda desobediência a Deus vai gerar um custo, tem um preço. No Brasil, nós sabemos que existem crianças que morrem de fome, sempre existiu. Nós vivemos no estado mais rico da federação e quase não sabemos o que significa isso, criança morrendo de fome. Mas vai ver no Vale do Jequitinhonha, naqueles lugares mais pobres, vai ver no Nordeste, na África, quantas crianças inocentes morrendo de fome. A culpa é de Deus. Nas guerras, nessa guerra atual de Ucrânia com Rússia, quantas crianças inocentes morrendo, a culpa é de Deus. Amados, Davi reconheceu, admitiu, foi perdoado na hora. Mas a criança foi atingida por uma enfermidade mortal. E você perguntaria, mas por que é que Deus não livra as crianças inocentes, vítimas de adultos pecadores? Porque cada criança inocente que morre é um anjo a mais no céu ao lado de Deus. Amém, queridos? Amém? Davi reconheceu, admitiu e foi buscar a Deus. Foi orar. Qual é a segunda lição que nós temos aqui? Nós precisamos, em meio a um problema, dimensionar bem o problema. Você já ouviu aquele ditado? Tempestade em copo d'água? Por que é que precisamos dimensionar bem um problema? Não podemos nem supervalorizar um problema e nem subestimar. Para quê? Para não gastar tempo e energia com uma picuinha qualquer e nem deixar de usar tempo e energia com um problema grande, com um problema grave. Por isso precisamos dimensionar bem o problema que estamos enfrentando. Aqui no texto você percebe comigo claramente que está se tratando de um problema grave. Pensa num problema grave. Uma criança está gravemente enferma. Davi busca a Deus com quebrantamento, com jejum, com oração por 7 dias.
Quantos dias? 7 dias. Com quebrantamento, jejuns e oração. Amados, muitas vezes nós oramos muito superficialmente. Muitas vezes queremos resposta de Deus para um problema grave, orando 2 minutinhos. Davi buscou a Deus em jejum, oração, quebrantamento, por 7 dias. Busque a Deus. Busque a Deus sempre, porque Deus tem uma bênção para você, Deus tem uma resposta para a tua causa, para o teu problema, Deus tem uma solução, Deus tem um milagre para você. Busque a Deus. Glórias a Deus. Agora, há algo curioso aqui, e eu chamo a sua atenção para isso. O profeta Natã já tinha confrontado o rei Davi. Davi assumiu prontamente, reconheceu. O profeta já tinha dado a sentença de morte para a criança. Agora, por que é que Davi ainda foi orar e jejuar por 7 dias? Por quê? Porque Davi acreditava na bondade e na misericórdia de Deus. Amém? E ele deixa isso muito claro no verso 22. Quando diz assim: respondeu ele, Davi está dizendo, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porque dizia: quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Ele acreditava na bondade de Deus, na misericórdia de Deus. Vivendo ainda a criança, eu orei, eu jejuei, eu chorei. Queridos, o Salmo 23 é um salmo de Davi, conhecido até das criancinhas mais pequeninas. E no verso 6 ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi acreditava firmemente na bondade de Deus e na misericórdia de Deus. E também Davi, ele conhecia muito bem o testemunho de Moisés, descrito no livro de Êxodo, no capítulo 32, nos versos 31 e 32, quando Deus havia decidido destruir todo o povo dele, porque todo o povo havia caído na idolatria, havia construído bezerro de ouro, se afastaram de Deus e estavam adorando as estátuas, e Deus decidiu destruir o povo. Moisés então faz uma oração que, para mim, é a oração mais ousada de toda a Bíblia. Moisés diz a Deus assim: Deus, esse povo pecou gravemente contra o Senhor, mas ou o Senhor perdoa este povo, ou então risca o meu nome do livro da vida. Olha que oração intrépida, ousada de Moisés. Ou o Senhor perdoa o povo, ou então tira meu nome do livro da vida. E Deus mudou a sentença. Deus não destruiu mais o povo. Diga graças a Deus. Porque Davi foi orar e jejuar e clamar por 7 dias, porque acreditava que Deus, em sua soberania, podia mudar a sentença de morte
que estava sobre a criança, gerada no pecado. E ele conhecia esse testemunho de Moisés, que Deus, o Deus Todo-Poderoso, em sua soberania, pode mudar uma sentença de morte. Lembram do rei Ezequias? A história dele é descrita no segundo livro de Reis, no capítulo 20. O rei Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Deus enviou o profeta Isaías ao palácio do rei Ezequias com uma mensagem. O profeta Isaías chegou e disse ao rei Ezequias: prepara a tua casa, põe tudo em ordem, porque morrerás, não viverás. E o texto bíblico diz que o rei Ezequias, ao receber essa mensagem, virou o rosto para a parede, orou muito e chorou muito. O profeta Isaías nem ainda tinha saído do pátio do palácio. Deus deu uma outra mensagem. Deus disse: volta lá e diga ao rei Ezequias que eu vi as suas lágrimas, que eu ouvi as suas orações, e eu darei mais 15 anos de vida para ele. Amados, esse é o nosso Deus. Amém? O que é que nós aprendemos aqui? Que mesmo vindo da parte de Deus uma sentença de morte, Deus é poderoso para mudar. Mesmo que venha uma sentença de Deus sobre você, busque a Deus em jejum, em oração, antes que essa sentença aconteça. Enquanto não acontece, busque a Deus com todas as forças do teu ser, com toda a fé, com adoração, com quebrantamento, com jejuns, com orações. E Deus pode mudar a sentença. Diga glória a Deus. Mas há uma terceira lição aqui que eu quero compartilhar com você. Quando estamos em meio a um problema, a uma luta, a uma dificuldade, devemos continuar agindo como seres humanos, normais. Queridos, ninguém aqui é anjo. Ninguém é anjo. Ninguém é de aço. Devemos continuar agindo como seres humanos normais. Por que estou dizendo isso? Davi era um rei poderosíssimo. Pensa, o rei da nação. Mas todo mundo viu ele orando, chorando e jejuando. Tem gente que pensa assim: ah, mas se me virem chorando na igreja, que vão pensar de mim? Por pior que seja o problema que nós estejamos enfrentando, devemos continuar agindo como seres humanos normais, orando, jejuando, chorando se for preciso. Somos de carne e osso. Todo mundo é carne e osso. É melhor vivenciar o problema. Será muito melhor você vivenciar o problema do que arrumar feridas da alma mais tarde. Amém? Chore. Pode chorar, desabafar,
podemos chorar, não podemos viver chorando. Amém? Podemos ter tristezas, não podemos viver tristes. O Salmo 30 nos diz no verso 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria logo vem pela manhã. Amém? Você pode chorar, você só não pode viver chorando. Você pode ter tristezas, você só não pode viver triste. Que Deus nos ajude. Podemos ter angústias? Será que podemos ter momentos de angústia? Claro que sim. Veja o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, em 2 aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 5, diz assim: chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Nenhum alívio tivemos, em tudo fomos atribulados. Tribulações, lutas por fora e temores por dentro. Está falando de quê? Abalos emocionais. Lutas por fora, temores por dentro. Abalos emocionais. O mesmo apóstolo Paulo, em 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 8, diz assim: sobreveio uma tribulação tão grande na Ásia, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Podemos ter tribulações? Claro que sim. Não podemos viver atribulados. Podemos ter angústias? Claro que sim. Não podemos viver angustiados. Sobreveio a nós na Ásia uma tribulação tão grande, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Queridos, nós somos crentes, mas não deixamos de ser seres humanos. Amém? Você é cristão, você é crente, você não deixou de ser ser humano. Ninguém está isento de passar mal. Ninguém está isento de passar por problemas emocionais. Se precisar de uma ajuda terapêutica, por que não buscar? Muitos irmãos são contra. E eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Se você está vivendo um problema e não está sabendo lidar com esse problema, por que não buscar uma ajuda de alguém que estudou para isso? Que se especializou nisso? Lute, insista, não pare, não desista, chore se for preciso, desabafe e continue em frente. Amém? Siga em frente, que Deus é com você. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não adianta a pessoa querer achar que é super espiritual, espiritualizar tudo. Para que? É bobagem. Olha Davi. Olha o que ele disse no 22. Vivendo ainda a criança, eu jejuei e chorei. O que ele está dizendo? Que enquanto havia um fôlego de vida naquela criança, ele não parou, ele não desistiu. Enquanto houver um fiozinho de esperança, não pare, não desista, vá em frente. Deus é poderoso, Deus é mais, Deus é contigo. Diga glória a Deus. Há uma quarta lição aqui, eu quero pensar com você. Quando, eventualmente, você estiver no meio de um problema forte, de uma tribulação, de uma provação, as pessoas vão tentar persuadir você a desistir.
Grave bem isso. E pessoas experientes. E até pessoas da sua própria casa vão tentar convencer você a desistir de Deus. Grave bem isso. Veja o verso 17 comigo. O que aconteceu? Então, os anciãos da sua casa, os anciãos da casa de Davi, se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Amém? Queridos, grave bem isso. Quando você estiver num propósito com Deus, você e Deus vão tentar persuadir você a parar com aquilo, a deixar aquilo de lado. Até mesmo pessoas importantes, até pessoas experientes, até pessoas da sua própria família, da sua própria casa. Olha aqui, os anciãos de Davi, da casa de Davi. Tipo assim, Davi, ei, para com esse negócio. Você já está fraco, levanta daí, vem comer conosco. Davi disse, não, eu não desisto. Amém, queridos? Olha que lição maravilhosa. Deixa eu dizer uma coisa para você, na boa. Ajuda das pessoas é uma bênção. É ou não é? Bênção. Como é bom você ter alguém com quem você possa contar, um ombro, onde você possa chorar. Mas a ajuda de pessoas, ela vem até um certo ponto, até um determinado momento. Prepare-se para ficar sozinho em meio de um problema. Pastor, o que é isso? É isso. Prepare-se para ficar sozinho. Por isso a Bíblia nos diz em Jeremias capítulo 17, muito conhecido de todos, verso 5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito confiar no homem, é maldição. O que é maldito? É maldição, é o contrário da bênção. Não é bênção confiar no homem. Ajuda vem até um determinado ponto, até um determinado momento. Até porque quem está ajudando você é outro ser humano cheio de problemas também. Amém? É verdade? É outro ser humano igual você, com seus problemas também. Estávamos ontem, eu e a pastora na sorveteria, lá na Rangel, e chegaram duas senhoras, eram mãe e filha, e a filha estava murmurando com a mãe que ninguém ajudava elas. A senhora vê como ninguém nos ajuda? Viu quando a senhora quebrou o braço? Não fizeram pontinho nenhuma por nós. Soltou um palavrão. Ajuda de pessoas é uma bênção, mas elas vêm até um certo ponto, até um determinado momento. Tentaram persuadir Davi. Levanta daí, vem comer conosco, para com esse negócio. Davi não desistiu. Diga graças a Deus. Quinta e penúltima lição que eu quero compartilhar com você, olhando para esse texto ainda.
Invista na tua prioridade. Amém? Invista naquilo que é prioridade na tua vida. Qual é a tua prioridade? Não precisa responder para mim. Qual é a tua prioridade? Invista tempo nela. Pensa numa pessoa ocupada, o rei de uma nação. Pensa no governante de uma nação. Quantas ocupações? Pois esse rei Davi parou tudo por 7 dias para buscar a Deus em jejum e oração. Eu não vejo a hora que chega outubro. Já comprei o ingresso para o congresso em Águas de Lindóia. Eu, pastora Ângela e a Dudinha. Uma semana em que nós paramos tudo. Olha o tema do congresso para esse ano: a igreja nos tempos finais. Teremos 5 preletores, 2 do Brasil, 1 dos Estados Unidos, 1 da Suíça, 1 de Israel. Já fiz a inscrição no começo do ano para pagar parcelado no cartão, para quando chegar o dia do congresso, ter que pagar só a pousada. O congresso já vai estar pago. Se alguém quiser ir conosco, estão convidados. Águas de Lindóia. Então, queridos, invista tempo naquilo que é prioridade na tua vida. Invista energia e dinheiro também, se for preciso, naquilo que é prioridade para você. Mas também não perca a noção da vida. Que é isso, pastor? Sim, não perca a noção do tempo. Não perca a noção daquilo que está acontecendo em tua volta. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você veja comigo como que Davi, ali prostrado no chão, em jejum, em quebrantamento, em oração, como ele estava antenado a tudo que estava acontecendo à sua volta. Veja comigo no verso 18 e no 19, por favor. Ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? E eles responderam: morreu. Veja como Davi, mesmo mergulhado a um problema terrível, ali prostrado, em jejum, quebrantamento, oração, estava super antenado a tudo que estava acontecendo ao seu redor. Não perca a noção das coisas, do tempo, do que está se passando, do que está acontecendo ao seu redor. Por quê? Muitos cristãos, quando estão vivenciando um problema, eles parecem que ficam cegos, porque ficam focados só naquele problema, e não conseguem ver mais nada, e de repente à sua volta está acontecendo bênçãos, Deus está realizando milagres à sua volta, e você não vai estar vendo, porque você está focado só naquilo que é ruim, só no problema, só na desgraça, e coisas maravilhosas estão acontecendo ao seu redor. Diga graças a Deus.
Tem bênção acontecendo a todo momento à sua volta, tem milagre acontecendo a todo momento. Tem outras coisas acontecendo. E você vai ficar focado só no problema. Agora, pasmem vocês. Davi consolou Batseba, a mãe da criança que morreu, porque foi gerada no pecado. Davi consolou-a. Verso 24, já estou finalizando. Diz assim: então Davi veio a Batseba, consolou-a e deitou-se com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. O que nós aprendemos aqui? Vendo Davi consolando Batseba. Se você tem uma estrutura espiritual melhor, ajude aquele que não tem. Amém? Se você tem uma estrutura emocional um pouco melhor do que o outro, ajude aquele outro que não tem uma estrutura emocional tão preparada. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Consolai uns aos outros. Você está um pouquinho mais adiante no processo de Deus, na caminhada com Deus, você já tem uma certa estrutura melhor que o outro, ajude o outro. Olha Davi consolando Batseba. Para finalizar, a sexta lição que eu quero compartilhar com você desse texto, e última dessa manhã, é que nós, mesmo em meio a problemas, a lutas, nós cristãos precisamos consertar as coisas erradas que nós fizemos lá no passado, as coisas que são possíveis serem consertadas, porque tem coisas erradas que nós fizemos no passado que não tem jeito mais, esquece. Mas muitas coisas erradas que nós fizemos, nós podemos consertar. Por que estou dizendo isso? Porque no verso 15, Batseba aparece como mulher de Urias. No verso 24, Batseba aparece como mulher de Davi. O que isso ensina para nós? Que Davi reparou o seu erro do passado e se casou com Batseba. Amém? Amém? No verso 15, diz: então Natã foi para casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias deu à luz. A mulher de Urias, Batseba. No verso 24, então Davi veio a Batseba, consolou-a e deitou-se com ela. Aqui Batseba é esposa de Davi e gerou um filho maravilhoso, abençoado, que Deus amou, chamado Salomão. Davi reparou o seu erro, consertou o seu erro do passado. Queridos, muitos cristãos, não estou generalizando novamente, não estou dizendo todos, muitos quando vêm para Jesus, deixam pendências para trás e pensam que não precisa ser corrigido, não precisa ser acertado. Por exemplo, dívidas. Se uma pessoa tinha uma vida errada, vivia no mundão, no pecado, veio para Jesus, deixou dívidas, ele deve ir lá ao seu credor, dizer: olha, eu sou nova criatura, mudei de vida, aceitei Jesus, eu quero acertar, não posso pagar, se não puder pagar, eu quero que você parcele em tantas parcelas. Com isso a pessoa se mostra crente, com isso a pessoa vai se mostrar uma pessoa digna. Outro exemplo, filhos desamparados.
Quantas pessoas vivem no mundo, geram filhos com N pessoas, depois vêm para Cristo, são transformados, são novas criaturas, mas deixam os filhos desamparados. Aí o ímpio olha e fala assim: olha lá, é crente, mas olha lá o que ele deixou para trás. É crente, mas olha a vida dele. Queridos, são coisas comuns no meio da igreja do Senhor. Uma nova família. Uma pessoa vivia no mundão, não tinha noção de nada, abandonou família, abandonou esposa, abandonou filhos. A esposa formou uma outra família lá. A pessoa vem para a igreja, aceita Jesus, é transformada, é renovado, conhece uma pessoa de Deus, forma uma nova família, está indo bem. Deus não manda destruir uma família que está dando certo para tentar consertar uma outra lá do passado. Isso também é muito comum na igreja. O que a pessoa tem que fazer? Se arrepender daquilo que praticou, se consertar com Deus e seguir em frente com essa nova família abençoada por Deus. Diga graças a Deus. Amém, queridos? Davi reparou o seu erro do passado. Nós vivenciamos uma situação dessa constrangedora quando a igreja era ainda lá na Maria José, lá na rua Maria José. Estávamos em um culto semanal. Eu estava no púlpito pregando. A porta era bem de frente ao púlpito. E no meio da mensagem entraram 2 policiais armados, fardados, e vieram entrando e vindo em direção ao púlpito. Eu falei: Deus, o que é isso? Deus falou: continua o culto como se nada tivesse acontecendo. E eu continuei. E os policiais olhando para mim e vindo. Tinha uma pessoa sentada à frente, um homem, um irmão. Eles foram direto nele, chegaram no ouvido dele e disseram: você está preso por não pagar a pensão. E o pegaram, sem barulho, sem escândalo nenhum. Eu continuei a mensagem. Não sei o que os policiais pensaram de mim. Deve ter pensado: será que esse pastor é cego? Não viu a gente? Pegaram o irmão pelo braço e o levaram preso. A ex-esposa estava com uma viatura lá fora. Se ela estava com uma viatura lá fora, certamente ela tinha já pesquisado, sabia que os horários que ele estaria ali, que ele participava ali dos cultos. Esse é um caso de pessoas que vêm para Cristo e pensam que porque agora são novas criaturas, as coisas antigas ficaram para trás, as coisas velhas ficaram para trás. Mas não é nesse sentido que a palavra de Deus está dizendo. É preciso voltar e corrigir o passado. Davi consertou o seu passado, casou-se com Batseba, foram felizes para sempre. E eu quero, no próximo culto, se Deus permitir, ainda dentro desse texto, compartilhar de 10 atitudes maravilhosas desse novo homem, desse novo rei Davi. 10 atitudes tremendas que trarão outras lições maravilhosas para nós, desse homem que foi o maior adorador da Bíblia. O homem que Deus fez questão de deixar o seu nome registrado nas Sagradas Escrituras, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém? Deus é bom. Curve sua cabeça, por favor, em oração.
um pouco mais. Querido Deus, querido Pai, nós te louvamos por tua palavra santa, bendita e maravilhosa, por todas as lições que temos recebido do Senhor, por todo ensinamento, por todo encorajamento, por toda força, pela sabedoria, pelos dons do teu Espírito Santo que age em nós, que se move em nós e através de nós também. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai, eu oro pelos irmãos que não puderam estar aqui conosco, mas que estarão recebendo essa mensagem, para que sejam fortalecidos também. Eu oro, Pai, por aqueles que estão passando por lutas na sua área de saúde, na sua saúde, com algum tipo de enfermidade. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, a cura do Senhor completa, a restauração completa, em nome de Jesus. Pai, eu peço que nenhum se aparte do Senhor, que nenhum se desvie do caminho do Senhor, mas que todos possam perseverar até o fim, porque a tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Pai, eu oro e abençoo cada dizimista fiel, cada ofertante fiel. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor não os deixe faltar nada, Pai. Abençoa, Deus, os mantenedores da obra do Senhor, com paz, com saúde, com alegria do Espírito Santo, e assim daremos sempre a Ti a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre. Amém. Digam graças a Deus. Você que está aqui no templo poderá depois fazer a tua oferta, a tua entrega do teu dízimo, mas eu quero agora liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Fiquemos de pé, por favor. Levante suas mãos para o alto, agradecidos a Deus. Pai Santo, graças por esta manhã, por esse dia maravilhoso. Este é o dia que o Senhor fez. Muito obrigado, Pai, consagrando-te essa semana, as nossas vidas. Eu oro e abençoo cada família aqui representada, cada lar aqui representado, em nome de Jesus. Eu abençoo cada dízimo e cada oferta, Pai, apresentado no altar do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu oro e abençoo pelas ofertas e dízimos, ó Pai, feitas através de transferências bancárias, pelo Pix, em nome da igreja. Deus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre você, sobre a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero que você dê um forte aplauso ao Senhor, porque Ele é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor e toda a nossa adoração. Amém.